Nós iremos comentar sobre MVC, né? MVC, sobre algumas tecnologias aí envolvendo o JSF, né? Desde a criação de projetos até a execução desse projeto, né? Um projeto simples, só para a gente ver como é que funciona a arquitetura MVC e também veio também como é que funciona aí essa tecnologia JSF, né? Que essa tecnologia, na verdade, ela veio logo em seguida após o JSP, né? Surgiu, na verdade, o Servlet, né? Depois surgiu o JSP e depois veio o JSF e mais outras coisas, né? E no final da disciplina, na verdade, a gente vai estar fazendo um projeto do Prime Faces, que na verdade é um framework de visualização, né? Assim como o Bootstrap também é um framework de visualização. E, enfim, né, alguns frameworks aí, eu vou tentar mostrar para vocês aí, como o iReport, né, que é um gerador de relatórios, muito utilizado aí para quem desenvolve sistemas web. Então, vamos lá. O livro que a gente está adotando é esse livro aí da capa preta, né? Vocês podem pegar na biblioteca. E o capítulo específico que nós iremos comentar é o capítulo de número 21, onde ele é especificamente um capítulo introdutório aí ao JSF. Então, tem algumas coisas assim importantes que eu preciso salientar, que é basicamente nesse tópico 4 aí. Tópico 4, subtópico 4.1, Model View Controller, que é uma das coisas que é mais importante para a gente poder, daqui para frente, ter sucesso aí no entendimento. Mas são o tópico 5, né? São tags, né? Algumas tags no formato JSF, tag, tudo é tag, não tem muita dificuldade nisso. O capítulo 6 já é na verdade, o tópico 6, né? Já é uma introdução aí do Prime Face, mas eu não vou passar, nenhuma atividade, nem nada. Eu posso até mostrar alguma coisa, mas não vou cobrar nada usando esse framework, não, o Prime Faces, não. Os primeiros tópicos aqui é a questão de configuração do projeto, a criação do projeto, como é que se cria no NetBeans e tal. E acredito que agora vai dar mais tranquilo para vocês fazerem, né? Acompanhando aqui tudo certinho, vídeo aula, fica mais tranquilo aí. JSF, né? Java Server Faces, né? O que é isso, né? Na verdade, é uma tecnologia do mundo Java EE, né? Ou seja, a gente bem sabe que o Java ele tem 3 vertentes, né? Ele tem a vertente para dispositivos móveis, que a gente está vendo aí na disciplina de desenvolvimento para Android. Android é feito em Java, né? A linguagem, né? A plataforma desktop, onde a gente tem lá, por exemplo, a biblioteca de interface gráfica, a Swing, né? Acho que é a mais recente aí. E temos a vertente web, onde tem uma maior riqueza de tecnologias. Tem várias tecnologias que compõem esse ecossistema Java Web, ou Java EE, né? Então, assim, o JSF, ele é apenas uma fatia desse bolo aí, né? Ele não é tudo. O Java EE não se resume só a Java Server Faces, né? Tem muito mais tecnologias. Sem dúvida nenhuma, é a das vertentes para dispositivos móveis, para desenvolvimento desktop,
O ProWeb, sem dúvida nenhuma, o ProWeb é o mais complexo que tem. O JSF torna mais fácil o desenvolvimento através de componentes de interface gráficas, né? Ou de interfaces de usuário. Ou seja, na verdade, o JSF ele é como se fosse uma interface que ele vai te auxiliar a dar uma experiência para o teu usuário de um sistema desktop, né? A verdade é essa, ele tenta ao máximo deixar o teu sistema web com a performance, né, de estética, visualmente falando, né, e também em termos também de velocidade, tenta se aproximar o máximo possível do estereótipo de um sistema desktop, para não haver tanta resistência assim do usuário, porque de um sistema web para um site existe uma diferença significativa. E o design é um dos pilares aí. Sempre o design de um site ele vai ter um pouco mais de riqueza de cores, de animações, aquilo tudo que o site requer. Mas já um sistema, ele não precisa disso tudo. Precisa ter toda essa animação, esse jogo de cores, aquela perfumaria toda. Ele não é que o cara vai relaxar e fazer de qualquer forma. Que tá bom, não, basta tá funcionando. Também não é assim. Então, o JSF, assim como o Prime Faces e o Bootstrap, por exemplo, são componentes, né, ricos que te dão uma agilidade muito grande na hora de você desenvolver o teu sistema. O Bootstrap, por exemplo, ele é muito útil e assim muito ágil, né? Ele acelera muito o desenvolvimento. Assim também como o Prime Faces aqui do mundo Java, né? Sendo que vocês, na verdade, vocês podem utilizar os dois, na verdade, né? Não é porque você vai criar teu projeto usando o Prime Faces que você não pode usar o Bootstrap. Pelo contrário, vocês podem muito bem mesclar as duas tecnologias. Aí vai do gosto de cada um. Se mescla, se não mescla, vai do interesse aí, da intenção de cada um. Algumas configurações básicas para vocês poderem utilizar o JSF no projeto de vocês. O ambiente aqui que a gente iremos utilizar é o NetBeans. E aqui tem alguns arquivos, digamos assim, que vocês devem ter atenção. O nosso container, né, Tomcat, indispensável, né, para poder rodar a nossa aplicação. A versão do JSF 2.0. Sem esse plugin, você não utiliza as tags do JSF. E, consequentemente, bibliotecas aí do JSF, né, que você deve baixar. Conceitos básicos aí. Beleza. Para criar o JSF do NetBeans, basta iniciar a criação de um projeto, né? Selecione categorias, o item web, e em Projects, né? E selecione a aplicação web. Aí, na segunda etapa, você colocará o nome do projeto e, clicando no botão próximo, na terceira etapa, marque a opção JSF, né? E selecione o framework, né, para a sua aplicação, ou que você irá utilizar na sua aplicação. Eu vou dar uma explanada, depois eu vou criar o projeto passo a passo, para a gente poder acompanhar. Essa tela aqui, ela é a tela que talvez seja uma das mais importantes, onde você cria, na verdade, onde você seta os frameworks que vocês irão utilizar. No caso aqui, nós iremos utilizar apenas o JSF. Então, você clica, né, marca esse checkbox aqui, clica, e nessa aba aqui, ó,
configuração JSF, bibliotecas, você deixa do jeito que está. Vai vir marcadinho por padrão, né? Que é a última versão do JSF. Então, você não mexe, já deixa aqui por padrão. Você vindo aqui nessa segunda ações, aí você vai ver aqui, ó, padrão de URL do servlet JSF. É uma opção também que você tem, tá? Se você quiser deixar do jeito que vem, se eu não me engano, vem barra faces, barra ponto alguma coisa, se eu não me engano. Se você quiser deixar daquele jeito padrão, como vocês irão encontrar aí, vocês podem deixar. Se não, se vocês quiserem, por exemplo, colocar dessa forma aí, o que significa isso? Esse asterisco ponto JSF. Esse asterisco aqui, ele significa o caminho da sua página. Entendeu? Sei lá, como se fosse projeto 1 barra index.jsf. Esse projeto 1 barra index é simbolizado por esse asterisco. Ou seja, qualquer coisa que você informar na sua URL, a extensão dela vai ser .jsf. Então, é por isso que tem esse asterisco aqui. Na próxima aba, que tem a aba componentes, se fôssemos utilizar o Prime Faces ou qualquer um desses outros frameworks aí, que são frameworks de visualização, nós poderíamos estar marcando, né, esse checkbox, e ele iria carregar para o nosso projeto. Mas não é o caso aqui em questão, tá? Eu só marquei mesmo por questão de conhecimento, mas vocês não marquem essa opção, pelo menos nesse momento. Beleza. Depois que o projeto foi criado, vocês vão visualizar aqui no lado esquerdo do NetBeans, é o nome do projeto. Se forem lá em bibliotecas, vocês vão ver lá a biblioteca JSF.2, né? Vocês irão ver, por exemplo, também o Prime Face, né? Se você tiver feito essa opção aqui, tá? Essa escolha aqui, ó. Como aqui no slide eu fiz essa escolha, é por isso que ele apareceu aqui também. Prime Face 5.0, né? Que é a versão do Prime Face. E tem mais algumas coisas. Por exemplo, se o teu projeto for utilizar conexão via JDBC com MySQL, vai aparecer aqui também. Essa pasta, né, ou esse diretório biblioteca, é o local, na verdade, onde nós iremos colocar todos os recursos, na verdade, que nós iremos utilizar no nosso exemplo, no nosso sistema. Esse exit byte, né, 1.0, isso aqui na verdade como se fosse um tema do Prime Face, porque o Prime Face você pode ter vários temas, ou seja, várias cores, jogo de cores, o bacana é que você não precisa de digitar uma linha de CSS. Você tem tudo por padrão, muitas opções grátis, você também tem opções pagas, mas as opções grátis já resolvem o problema. Se você não quiser ter trabalho com CSS, você vai economizar muito tempo. Muito tempo. Claro que você tem a possibilidade de dar uma melhorada na estética, né? Diminuir o tamanho de uma fonte, aumentar, mudar a cor de um componente ou de outro. Claro que você tem essa possibilidade. Só que esses frameworks, como você já conhece já o Bootstrap, eles são excelentes. Praticamente não precisa mudar quase nada. Assim, a nível de CSS, tá? Eu estou me referindo ao CSS. Você não precisa mudar quase nada. Basicamente, você vai ter que bater cabeça, digamos assim, mas é com o back-end mesmo. O front-end, ele, digamos que você vai dar uma descansada aí. Esse projeto, esse arquivo XML que fica lá na pasta webinf, ele é um arquivo
ele traz algumas informações técnicas, né, a respeito do nosso projeto. Por exemplo, deixa eu ver aqui o próximo. O que é que seria essas informações e essas ações, né? O que é que seria? Se vocês observarem bem aqui, ó, session, né? Timeout. Aí tem 30. Essa tag aqui, que está abrindo e fechando aqui, ela seta o tempo da tua sessão, por exemplo. Ou seja, o tempo que o teu sistema vai ficar ativo. Você colocar 1 minuto aí, quando passar 1 minuto do cara no teu sistema sem mexer em nada, o sistema é deslogado, entendeu? Você sai, aí você vai ter que fazer um login novamente. É igual o Facebook e tantos outros por aí. Mas aqui embaixo, né? Você vê aqui um Prime Faces Theme, né? Ou tema do Prime Faces. Vocês estão lembrados que eu comentei sobre esse plugin aqui, Exit. Comentei bem aqui, ó. Deixa eu voltar. Comentei bem aqui, ó. Eu estou, na verdade, adicionando ele declarando, digamos assim, né? Estou declarando esse tema no meu projeto, entendeu? É como se eu estivesse realmente declarando. Aqui eu faço a importação dele, eu importo, e aqui eu faço a declaração dele. Ou seja, eu posso, por exemplo, eu posso fazer eu posso baixar vários temas diferentes, sei lá, vários, 5, 6, e aqui nesse arquivo XML, web.xml, eu posso apenas modificar aqui o nome do meu plugin lá, da minha interfacezinha, do meu tema. Eu posso apenas modificar aqui o nome, atualizo o meu navegador, né, o meu sistema, e pronto. Aí o sistema todinho, ele migra, ele fica daquela cor, com aquela temática, os componentes ficam caracterizados, aquela forma. É um negócio assim, gente, fantástico. Quando tiver no Prime Faces, eu vou mostrar para vocês isso. É fantástico isso aí, cara. Você muda 100% a estética do teu sistema só com isso aí que eu tô falando. Claro, né? Sempre fazendo as ponderações. Às vezes, o tamanho da fonte, de algum input, fica muito grande e tal. Aí você tá com CSS lá para diminuir a fonte, para dar aquela ajustadinha. 98% do trabalho você não vai ter. É assim, fantástico. Eu não sei se o Bootstrap ele tem isso. Algo similar assim, eu não sei. O que tem mais aqui? Aqui é o tipo de extensão que eu comentei, que eu coloquei aqui. Qualquer página do meu sistema, ela vai ter sempre essa extensão, .jcf. É como se fosse aquele ponto .php, por exemplo, ou ponto .xhtml, ponto, sei lá, CSS. Entendeu? É basicamente isso. Assim, essas são as mais importantes aqui para a gente. Vamos prosseguir aqui. Vamos começar a falar aqui iniciando aqui o MVC, né? Eu comentei que temos esse padrão de desenvolvimento, né? Que é o MVC, que ele é independente de linguagem, qualquer linguagem, ou a maioria das linguagens, ou boa parte das linguagens, utiliza esse. Então, assim, você pode programar em JavaScript usando MVC, em PHP, em Java, e, enfim, para N tecnologias. E os conceitos serão iguais. Os mesmos conceitos que eu vou explicar para vocês aqui, vocês podem aplicar eles à linguagem que vocês acharem mais interessante, né? Sei lá, se você gosta de PHP e acha mais tranquilo, ótimo. Você pode pegar esses conceitos de MVC e aplicar lá ao PHP que você gosta. Então, depende. Claro que vão ter as peculiaridades de cada linguagem, né? Vão ter as particularidades de cada linguagem. Então, assim, quando a nomenclatura do Java, ele fala em Java Bean, o que ele quer dizer com isso? Ó? Vamos ver a definição aí. Java Beans.
são classes que possuem um construtor sem argumentos e método de acesso do tipo getSet. Ou seja, a primeira coisa que ele fala aqui é em construtor. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho nenhum construtor nessa classe. Na verdade, gente, eu tenho um construtor. Só que esse construtor ele está implícito. Ele não está de maneira explícita. Ou seja, eu não criei esse método especial, digamos assim, né? Que seria basicamente o nome da classe, o método que tem classe. Toda vez que vocês olharem em alguma classe, algum método que tem o nome da classe em questão, é o construtor. Então, assim, quando você pode declarar criando, ou você pode não declarar. E se você não declarar, ele vai existir implicitamente. Ele vai existir no teu código. Igual aqui, ó, eu não codifiquei aqui, mas ele existe. Ele existe. Quando a gente estiver falando lá da classe, da camada controller, eu vou citar um exemplo lá com o construtor. Aí eu talvez fique um pouco mais palpável aí o entendimento de vocês. Outra coisa que ele comenta aqui são os métodos de acesso, né? Que são os nossos famosos get e sets. Os nossos métodos de acesso. Acesso a quê? Acesso aos nossos atributos da classe em questão, ou do bin em questão. Por exemplo, se vocês observarem aí, agora que a visão aqui bateu, a visão aqui além do alcance. Tá bem aqui, ó. Public pessoa. Tá bem aqui, agora que eu vim dar fé. O construtor, né, da classe. Tá bem aqui. Nessa classe tem construtor explícito, fazendo essa retificação aí. Então, os métodos de acesso, né, os gets e sets. Então, assim, como eu venho comentando com vocês, é importante você entender o que a palavra quer dizer em português e a palavra set quer dizer em português. Isso vai ajudar muito na compreensão de vocês. Então, assim, como eu tenho os meus atributos do tipo private, que é um modificador de acesso, o que ele quer dizer com isso? Se eu declaro os meus atributos da minha classe do tipo private, eu estou dizendo que eu só vou conseguir o valor desses atributos, dessas variáveis de maneira direta, se eu estiver dentro da classe, ou seja, se eu estiver tentando acessar esses atributos dentro da classe pessoa, aí eu consigo acessar de forma direta. Sei lá, eu posso colocar nome recebe Pitágoras, por exemplo. Simples assim, nome recebe Pitágoras. Posso colocar. Acessar de maneira direta, como a gente sempre fez. Agora, se eu quiser acessar essas variáveis e fazer essa mesma coisa que eu estou dizendo aqui para vocês, né, de colocar o valor Pitágoras dentro da variável nome, se eu quiser fazer isso de uma classe externa ou de uma outra classe, melhor dizendo, vou utilizar um método para poder fazer isso, para poder eu atribuir valores a essa variável e para eu poder resgatar valores dessa variável. É como se fosse um meio de campo ali, entendeu? Como se fosse uma ponte, digamos assim, de acesso à manipulação dessas variáveis. Basicamente isso. Isso quando eu declaro o tipo private, que é a questão que eu estou explicando aqui. Beleza? Vamos que vamos. Aí nós saímos do model, da camada model, aí fomos lá para a camada views, ou seja, lá para o nosso HTML, ou JSF, ou Bootstrap, ou Primeface, não interessa, lá para a nossa camada views. Lá na nossa camada views, vocês vão observar aqui, ó, que aqui tem uma simples tag, que diz o seguinte, ó, na verdade, é um input text normal, só que é do tipo Primeface, tá? Esse P aqui significa P de Primeface. No nosso caso, nós iremos utilizar o H, né, que é o prefixo do JSF. Aí eu acesso o atributo value, né?
desse componente. Aí eu passo aqui, ó, essa sintaxe aqui, ó, bin alunos, ponto, aluno, ponto, matrícula. Olha só o percurso aqui, ó. Esse bin alunos, que é uma classe que eu vou explicar mais na frente, ele é a nossa camada de controller. E aluno é a nossa camada model. E eu estou dentro da views, ou seja, na para eu acessar a minha classe model, eu tenho que passar pela minha classe controller. Simples assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui algo mais palpável aqui, ó. Deixa eu... Ó, beleza. Essa imagem aqui, ela resume tudo que eu estou falando para vocês aqui. Eu tenho 3 camadas bem definidas e bem separadas aqui, ó. Eu tenho a views, que é o meu HTML, né? O meu JSF de boa. Eu tenho minha camada controller, que é uma classe que ela faz o intermédio entre a views e até a minha classe model, né? Que são as minhas variáveis, que são os meus atributos que eu vou poder manipular e poder trazer esses valores, essas variáveis, para a minha camada de visualização. Aí eu preciso passar por essa classe controller. Por exemplo, quando eu clico aqui em calcular, olha só o percurso que eu faço. Quando eu clico em calcular, eu vou estar invocando, ó, esse método somar. Olha só, esse método somar. Ele está dentro da classe da minha classe controller, que já eu explico mais sobre ela. Então, esse método de somar, eu dentro dele, eu acesso uma referência ao objeto da minha classe notas e consigo manipular, na verdade, os meus operandos, ou melhor dizendo, os valores que estão nessa classe model aqui. Então, assim, vai ser sempre esse caminho aqui, ó. Vai ser sempre esse caminho aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui está só de maneira separada, tá? O que eu estou explicando aqui está só de maneira separada. Você vê aqui de maneira isolada, né? Minha classe model, com os meus atributos e os métodos get, set de cada um, né? De cada atributo. E o meu construtor, né? Sem parâmetro nenhum e sem escopo nenhum. Simples assim, sem nada. Você poderia até não colocar, né? Poderia ser também assim. A minha classe controller. Na minha classe controller, gente, é a classe que eu vou fazer, digamos, o processamento acontecer, entendeu? É nela que terão os meus métodos que irão fazer o processamento acontecer. É basicamente isso. Tudo que você tiver de processar, sei lá, de fazer algum cálculo, ou inserir alguma coisa no banco, ou buscar alguma coisa do banco, você vai estar passando sempre para essa camada controle, né? Ela é simplesmente, digamos, a ponte aí entre a camada views e a camada model, né? Super importante ela. Na verdade, as três, né? As três são muito importantes. E a nossa views, né? Aqui é só uma interfacezinha simples, né? Para não dificultar mais aí a nossa vida. E através, ó, de cada... Deixa eu ampliar aqui. Cada input desse aqui, ó, você vai adicionar ao atributo valor essa sintaxe bem aqui, ó. Entre parênteses, entre aspas duplas, né? Você vai adicionar aqui o jogo da velha, abre chaves e fecha chaves. Aí, no caso aqui, que é esse primeiro input aqui, ó, vai ser responsável por capturar o valor que vai estar relacionado ao operando 1, né? Então, você faz esse caminho aqui. O nome da tua classe, o nome da tua classe model e o atributo da classe model em questão. Aí, o segundo aqui, ó, operando 2, a mesma situação.
você coloca aqui um componente input text, né? No caso aqui, H, né? De como eu tinha comentado, né? É o prefixozinho aí que significa que a tua tag é do tipo JSF. Então, nesse mesmo esquema aqui, você pega o atributo valor, atribui a ele, ó, você coloca o nome do teu bin gerenciador, né? Que é a tua classe controller. Dentro da classe controller, você vai ter acesso à tua classe model. Quando você acessa o seu objeto da classe model, você consegue acessar os atributos dessa classe em questão, dessa classe model em questão. É sempre esse caminho, para eu poder ter acesso às variáveis que estão declaradas na minha classe model. É sempre esse caminho, não vai mudar nunca. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, beleza. E nesse terceiro input aqui, que é o resultado, você poderia fazer de várias formas, na verdade, né? Você poderia colocar aqui no lugar de um input, né? Um output, né? Uma frase, né? Que seja água ditável. Talvez seria até mais interessante. Em vez de colocar um input, poderia ser um output. E o resto seria a mesma coisa. Você colocaria aqui no atributo valor dele a mesma coisa. Invoca a classe controller. Dentro da classe controller, você invoca o objeto, model em questão, e você faz o acesso à variável que vai estar guardando esse resultado dessas duas operações, ó, desses dois valores. Aqui como se fosse, na verdade, é recebendo o valor da expressão, né? O valor do cálculo. A variável que vai guardar esse valor é a variável result7. Não, result, né? Result7 é outra coisa. Result. E por último, e não menos importante, o botão, né? Como é que a gente faz um botão aí no JSF, né? Ó, super simples. H, para significar que a tag é do tipo JSF. Command button. Aí você coloca um nome para esse botão, ó, calcular. Você coloca um nome. Só que tem um componente chamado action, ação, que ele vai fazer o seguinte, ó, você vai invocar o teu bin gerenciador, a tua classe controller, ponto, e vai invocar o método que está fazendo essa soma. Só isso. Só essa simples janelinha aqui, digamos, né, simples exemplo, você acessa todas as camadas do MVC, sem muita complicação. Vocês podem ver que pode ser que seja muito conceito agora, mas na medida que vocês conseguirem enxergar essa separação, o código ele vai ficando mais limpo. O que a gente pode observar? É que a regra de negócio ela vai ficando melhor distribuída, ou seja, tem um cara que vai ficar responsável pela classes model, porque a classe model ela tem tudo a ver com as suas tabelas que vão ser criadas no banco de dados, entendeu? Tem tudo a ver. Quando eu olho para a classe, quando eu olho para a camada model, o que eu enxergo? Eu enxergo as classes que são compatíveis com as minhas tabelas que vão ser criadas no banco de dados, com os mesmos nomes e os mesmos atributos, e quantidade de atributos. Simples assim. A classe controle, a camada controle, podemos entender que ela vai, por exemplo, a camada que vai fazer com que os dados sejam persistidos no nosso banco. Por exemplo, você pode até colocar nessa classe gerenciador BIM, os seus métodos de SQL, por exemplo. Você pode criar os seus métodos de insert, delete, update, nessa camada controller, você pode fazer isso. Só que, na verdade, o que acontece, tem um outro padrão, eu não queria fugir aqui do foco do MVC, mas tem um outro padrão que ele cria mais uma camada, onde você
destina a essa camada uma classe ou as classes que vão manipular, de fato, o teu SQL, entendeu? Aí o que acontece? Olha só, quando você cria essa camada a mais, acaba virando 4 camadas nesse suposto sistema com conexão com o banco. Vamos entender assim, o contexto é esse. Aí você cria essa camada a mais, chamada down. E nessa camada vocês irão colocar, geralmente a gente coloca as classes que fazem a inserção de fato ao banco. Lá, nesse pacote, lá tem o teu SQL. Consultas, pesquisas. E o nosso pacote controller, lá teremos uma classe que irá acessar, olha só, irá acessar essa classe que está dentro desse outro pacote que você criou, dessa outra camada, que é a camada down. Ou seja, acaba virando 4 camadas. Na verdade, no final das contas, ela acaba se largando um pouco mais, entendeu? Mas aí são cenas para os próximos capítulos, tá? Só porque surgiu aqui, eu resolvi comentar logo. Vamos lá. Gente, falar de JSF, falar de Bootstrap, né? A gente tenta ao máximo passar uma noção para vocês terem um norte aí. Porque as tags são inúmeras, são gigantescas, tem muito recurso. Então, assim, não tem como a gente frisar tanto, né? Não tem muita diferença. Se você aprendeu a mexer com um, para mexer com a outra, não tem muita dificuldade. Quem estuda um pouquinho de programação, ou vislumbra trabalhar com isso, tem isso. Vai sacar ligeirinho que não muda tanto de uma coisa para outra. Claro, né? A sintaxe que você tem que se acostumar, tá? Mas depois disso, a lógica você já tem. Então, logo você começa a andar sozinho. Aqui são só alguns comandos para a gente poder imprimir alguma telazinha de confirmação, né? Sei lá, você criou uma para salvar, né? Você clica, aparece uma telinha lá, salvo com sucesso. É isso que esses comandos fazem, basicamente. Na verdade, tem várias formas de você fazer isso, tá? Aqui é só uma forma, talvez seja das mais simples, né? Mas são formas de fazer. Vamos lá. As tags padrão do JSF, né? 5.1. Aí, como eu comentei, né? Toda vez que você topar aí com esse prefixo H, esse rapaz bem aqui, ó, esse Hzinho aqui, significa que a tua tag, ela é do JSF. Isso que ele está dizendo aqui. As tags do JSF contêm o prefixo padrão H. A seguir, né, a tabela demonstra as tags do HTML do JSF. Gente, essas tags é tudo a mesma coisa. Como eu sempre comento para vocês, essa parte de views, os caras fazem algumas coisinhas diferentes, tá, para ver se... Mas, no final, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Claro, né, que uns facilita mais. Se você fazer só no HTML, no Brabo, usando o CSS Brabo, você vai codificar muito mais. Lógico, isso aí é público. Só que aqui no nosso contexto, quando a gente usa um framework de visualização, ele já coloca muita coisa embutida. Ele já traz um CSS padrão do componente, já traz um contornozinho e tal, que praticamente você não vai precisar codificar, né? Nenhum CSS em si, né? Mas as tags em si ó, essa vem que é assim, gráfica imagem. É aquela mesma tagzinha lá do HTML puro, para carregar a imagem. Se eu não me engano, eu acho que é IMG, se não me engano. Ó, o Command Button. Ó, Command Button. Que diferença tem? Ó, olha para cá. Ó. Command Button aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Que diferença tem para o HTML? Se você mostra essa página, para mim, para qualquer um, se você mostrar só views, só mesmo a interface gráfica, eu não vou saber se você fez em HTML, se você fez em JSF. Não dá para ver, cara. Entendeu? Agora, se você tacar um estilozinho, isso ali é
é Prime Face. Isso ali é Bootstrap. Agora, se você for muito bom de design, aí não tem como saber. Não tem como saber. E não interessa, entendeu? O cliente, a empresa, não quer nem saber disso, cara. Ele quer saber que o sistema está funcionando e é intuitivo, a usabilidade dele é boa, é um sistema que tem um desempenho bom, um tempo de resposta bom, e é isso, cara, é isso que importa. Tecnologia, se você fez PHP, JavaScript e não sei o quê, isso aí mais é pro ego que eu percebo, né? Mas é pro ego de alguns aí. Mas, no final das contas, não. O cliente final não prefere muito, não. Vamos lá. As tags do HTML e JSF suportam a maioria dos atributos são do HTML, do HTML4. Ou seja, na verdade, você pode mesclar, entendeu? Você pode mesclar as tags do JSF com a normal, com as tags do HTML. Do HTML5, as versões do 4, no Bootstrap. Se você quiser fazer uma salada de tags, de tecnologias diferentes, de views, você consegue fazer. E não tem... Se você achar interessante isso, se for uma coisa proveitosa para o teu projeto, pode fazer. Não tem muita restrição sobre isso, não. Gente, o Prime Face, eu não queria entrar nele agora porque a gente está engatinhando aqui ainda. Eu não queria estar comentando sobre ele, não. Mas é um framework que vocês podem estar dando uma olhada no site oficial. Esse bem aqui, o site oficial dele. Vocês podem estar dando uma olhada e tal. Vocês irão ver aí a riqueza aí de componentes. Existem aí alguns caras que dizem que, ou insinuam que existe uma rivalidade entre Bootstrap e Prime Face, aquela coisa toda, né? Eu não vejo por esse lado, eu nunca vou ver. Eu acho que os dois são muito bons. Se você dominar um e fazer os seus sistemas, está excelente. Se você quiser mesclar os dois para alguma coisa, de boa também. O que importa é o negócio funcionar. Aí tem a versão para mobile também. Se você quiser fazer algum sistema para dispositivo móvel, tem as tags próprias só para dispositivos móveis, que, se eu não me engano, o prefixo é PM, Prime Face Mobile, se eu não me engano. Então, tem tags bem bonitinhas, bem legais, bem simples de se usar. Basta dar uma pesquisada, ver algumas videoaulas, que dá para desenrolar isso sem problema. Olha lá, aqui, ó, eu estou mesclando, ó. Só para finalizar aqui, ó. Eu estou mesclando a questão do Prime Faces com o JSF. Se você observar aqui em cima, eu tenho aqui o Space Name, né? É como se fosse, lá no C, as bibliotecas do include, né? Ou seja, esse primeiro Space Name aqui é referente às tags do JSF. Ó, esse segundo aqui, como o próprio nome está falando, é para que eu consiga colocar as tags, ó, do do Prime Face no meu projeto. Ó. Então, tudo que tiver de P, esse prefixo P, são tags do Bootstrap. Tudo que tiver de H são tags do JSF. Então, altamente compatível os dois. Eu não tenho nenhuma tela aqui do Prime Face, não. Mas também deixa para as próximas aulas aí. Aqui é só para a gente ter aí uma amostra. Então, vamos lá para o código, que é ele que nos interessa. Então, vamos lá. Eu tinha comentado a respeito da criação do projeto, tá? É simples, como qualquer projeto que a gente já fez. Você vai aqui em arquivo, né? Novo projeto. Você escolhe a opção Java Web. Não é Java EE, Java Web. Aplicação Web. Próximo. Você coloca o nome do teu projeto. Letra minúscula de preferência. Deixa eu ver aqui. É o nome, né? Só isso. Só colocar o nome do projeto.
Próximo, escolha aí o Tomcat de preferência. Se não tiver, coloca o Glassfish. O Tomcat é legal porque ele é mais levinho, mais tranquilo. A versão do Java EE, que é a versão 7, a última versão. Deixa padrão, não mexa nisso. Próximo. Beleza, aqui é aquela tela que eu tinha comentado lá nos slides, né? Você tem aqui as opções de 4 frameworks. Sendo que o nosso aqui em questão é o JSF, né? Então você, ó, clica. Essa aba que criou aqui na parte inferior, você já vê aqui, ó, bibliotecas. Então você aqui nem mexa. Nem mexa porque já vem por padrão na versão 2.0 do JSF. Então você não mexa nisso. Nem mais opções aqui. Nessa abazinha aqui, configurações, aí você faz aquilo que eu comentei. Também é opcional, você não é obrigado a fazer isso. Mas eu gosto de deixar sempre as terminações das minhas páginas, ó. É ponto .jsf. Aí fica a opção de vocês. Nessa próxima aba, componentes, se eu fosse utilizar algum desses frameworks de visualização, eu poderia escolher, né? Mas eu não vou escolher nenhuma, vou só manipular as tags mesmo do JSF, então eu não seleciono, eu finalizo o meu projeto. Cadê ele? Agora não sei onde é que o projeto está. Ah, esse vem aqui, ó. Esse rapaz vem aqui. Vamos lá. Por padrão, gente, ele já cria para a gente uma index aqui, né? Ele já importa aqui, né, o space name, ele já coloca para a gente. E uma frasezinha padrão aqui. Títulozinho aqui e tal. Já tudo no padrão, ó, do JSF. Eu vou compilar esse rapaz aqui. Ele coloca essa frase padrão, né? Então, eu vou modificar ela aqui. Fazer novamente alguns exemplos simples que a gente sempre faz para facilitar a vida da gente. O foco aqui é usar o MVC, não é a lógica de programação. Então, vou procurar um exemplo simples para facilitar mais a vida de vocês. Deixa eu ver se eu divido aqui a tela. Para ver se fica melhor para vocês visualizarem. Beleza. Normal, tá, gente? HTML normal. Se eu colocar aqui uma H1 aqui, se eu colocar uma H1, salvar, eu vou aumentar. Se eu colocar aqui uma tag center, é uma das que a gente mais utiliza aí para centralizar, né? Você vê que não tem resistência aqui, ó. Você utiliza normal as tags do HTML, não tem dificuldade. Vou deixar aqui uma H3 um pouquinho maior. Beleza. Eu vou fazer aqui um exemplozinho aqui simples de uma média para a gente poder entender como é que funciona essa arquitetura MVC. Se vocês observarem aqui,
baixo, ó, no meu projeto vídeo underline aula 1, você vai abrir ele aqui, ó. Vou aqui, em bibliotecas. Bem aqui em bibliotecas, eu já vou identificar lá, ó, a biblioteca JSF que eu criei, né? Que eu escolhi. E o meu servidor Tomcast que eu escolhi. A versão do JDK. Mas o que eu escolhi de fato foi esses dois, no ato da instalação, tá? A versão do JSF e o servidor, né? O container, o Tomcast. Isso aqui são as minhas bibliotecas. Se eu quiser adicionar, posso vir aqui, ó, em adicionar bibliotecas. E escolho aqui de boa. Vai mais que ela, enfim. Daquele mesmo jeito que a gente já comentou com vocês outras vezes. Então, ó, a biblioteca aqui do Prime Faces. E aqui tem várias bibliotecas aqui adicionando aí no teu projeto, né? Então, vamos fechar. Então, a parte da né, que é em páginas web, o que nós temos aqui? Nós temos essa única página index e o pacote aqui, ó. Os pacotes de código-fonte não tem nenhum. É nesses pacotes de código-fontes é que nós teremos que colocar as demais camadas, né? A camada model e a controller. Eu vou criar aqui a camada model, simples assim, gente. Botão direito, ó. Botão direito. Aí você escolhe a opção aqui novo, né? Novo. E um arquivo tipo classe Java. Normal, como se você estivesse criando uma classe em Java normal, né? Você coloca o nome aí que você achar bacana aí, meu aluno. Não precisa mais mexer em nada. Pronto, a classe aluno foi criada. Eu gosto de apagar esses comentários. Gosto de deixar o código mais limpo possível. Aqui, gente, eu vou criar os meus atributos, né? Por exemplo, vou criar o atributo nota 1, nota 2, ah, tá. Tem que dizer que elas são o tipo delas. Dobro. Então, lá vem aquela história do get set. Para que eu consiga fazer isso de maneira mais rápida, eu posso apenas clicar com o botão direito aqui em cima da classe, pedir para inserir código. Aí eu peço para criar os métodos get e set de todos os meus atributos. Ó. Aí eu clico em geral. Ele cria já de maneira automática. Isso aqui é para facilitar a nossa vida, tá? Então ele já cria de forma automática, bem rápido, sem maiores dificuldades. Certo? Então vamos lá. Professor, e o pacote... Eu esqueci de criar o pacote moda, né, cara? Deixa eu voltar aqui, ó. Pacote já... Pacote começa com letra minúscula, né? Nome do pacote. Finalizar. Aí eu pego essa classe que eu criei e jogo para lá. Deixa eu ver o que houve. Deixa eu ver o que foi que houve. A classe sumiu. Isso, sumiu aqui. Deixa eu ver o que foi que houve. Sumiu aqui. Um piscar de olhos aqui, a classe sumiu. Só se eu botei para outro lugar. Foi tão rápido que eu não percebi. Rapaz, agora encabulou. Ah, tá aqui. Não, porque demorou para aparecer. Deixa eu apagar essa. Agora eu não quero apagar. Então deixa quieto aqui, ó. Ignora essa classe aluno 1. Vamos ficar com essa classe que eu tinha criado aqui mesmo. Ela está dentro do meu pacote modo, né? Então ela é minha classe modelo. Então eu vou criar o meu pacote que vai ser responsável pela minha camada controller. Finalizo.
E dentro desse pacote, dessa camada controller, eu vou criar a classe gerenciador BIM, que é uma classe, digamos, especial. Ela não é uma classe simples, que nessa classe que eu criei aqui não, tá? Ela tem alguns detalhes a mais aí. Então, tem um tipo de arquivo específico só para ela. Por exemplo, ó, botão direito, né, novo, clique em cima dela, né? Botão direito, novo. Como eu já criei ela antes, eu vou encontrar logo ela aqui, ó, em BIM gerenciador JSE. Mas caso vocês estejam criando pela primeira vez, vocês podem vir aqui, ó, em outros. Você vai vir JSF. Aí vai escolher, ó, BIM gerenciador JSF. Essa aqui é a classe em questão, né? Classe especial. Próximo, coloca o nome dela. Você pode colocar aí Control aluno, né? Aluno Control. Fica aplicando vocês aí. Vocês não vão mais configurar nada, né? Nem mexer em nada. Essa questão aqui do escopo, eu vou explicar mais lá para frente, tá? Mas assim, existem algumas diferenças de como essa classe ela vai funcionar. Se é em formato de sessão ou de requisição. Então, eu vou detalhar mais lá para frente, tá? Finaliza e pronto. Vou tirar esses comentários. Eu não gosto deles. O que ficou aqui, ó? Ficou essa anotação, ou notação, né? Essas duas. Que ela quer dizer? Esse maintenance BIM significa que essa classe é do tipo gerenciador BIM. E essa anotação request scope, acho que a pronúncia é essa, significa que essa classe ela vai funcionar como de acordo com a requisição que foi feita para ela, entendeu? Ou seja, ela vai funcionar, ela vai ter a vida útil de uma requisição. Essa anotação ela quer basicamente dizer isso. Então, ela já vem, essas duas notações elas já vêm por padrão. A gente cria dessa forma que eu criei, né? Então, o método construtor ele também é criado por padrão. Agora nós iremos utilizar o método construtor aqui em questão. Já já a gente vai manipular esse método. Agora vamos, deixa eu ver. Vamos começar aqui pela classe controller. Eu tinha comentado com vocês, deixa eu voltar aqui para o slide. Volta aqui para o slide. Ó, eu tinha comentado com vocês que a classe model, ou a classe controller, a views, ela, aqui, ó, essa telazinha views aqui, ela acessa através o componente input aqui em questão, tá? Poderia ser qualquer um, tá? Qualquer input ou command button. A definição basicamente é a mesma. Eu preciso, gente, ó, invocar a minha classe controller e dentro dela, gente, ó, eu tenho que ter um objeto ou uma referência ao objeto que tem aquele atributo que eu quero manipular. Então, assim, dentro dessa classe BIM, gerenciador, eu tenho que ter uma instância da classe que eu quero manipular os atributos. É basicamente isso que eu vou fazer agora. Dentro da minha classe controller, eu vou fazer o seguinte. A minha classe que eu vou manipular aqui é a classe aluno. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso criar uma variável do tipo aluno, normal, como se eu estivesse declarando uma variável do tipo inteiro ou duplo. Como eu não tenho essa classe dentro do pacote controller, que é a minha classe controller aluno está, eu preciso fazer a importação dessa classe. Ó.
Por isso que apareceu esse probleminha aqui, ó. Ele pede para adicionar a importação dessa classe aluno model. Aí eu faço a importação aqui, ó. E o erro some automaticamente. Certo? Dentro do meu construtor, presta atenção, dentro do meu construtor, control aluno, eu vou colocar um texto de código que ele vai ser executado toda vez que eu chamar essa classe control aluno. Então, assim, esse método especial, fugiu agora aqui o nome, construtor, para que ele serve? É um método onde eu vou colocar um determinado código, fonte, ou um determinado trecho de código, que ele vai ser executado automaticamente toda vez que eu chamar essa classe aí. Ou seja, toda vez que eu chamar essa classe, o que vai acontecer? Ó? A classe contra o aluno, o que vai acontecer? Ó? Eu vou dizer bem aqui, ó. Eu vou criar um objeto, né? Uma instância da minha classe aluno. Só isso. Toda vez que eu chamar essa classe contra o aluno, eu vou instanciar, né? Eu vou instanciar um objeto da classe aluno. Simples assim. Mas quando eu chamar aonde, professor? Bem aqui, ó. Se você estiver acompanhando aqui o mouse, bem aqui, por exemplo, qualquer um, na verdade, qualquer instância aqui, ó. Se eu chamar aqui, por exemplo, control aluno, ponto aluno, esse trechinho de código bem aqui, quando eu chamar control aluno, ele vai instanciar a classe aluno através do método construtor dele. Se eu não fizer esse código lá no construtor, eu vou ter problemas. Eu não vou conseguir invocar o objeto aluno, ponto, o atributo que eu quero acessar, nota 1, por exemplo, N1 ou N2, e por aí vai. É basicamente isso a explicação. Volta aqui. Beleza. E agora, professor, o que é que eu faço? Vamos lá. Eu preciso, gente, fazer a mesma coisa lá. Colocar os get sets para esse objeto aluno. Peço para gerar. A mesma coisa que eu fiz aqui na classe model. Criei aqui os métodos get e set, né? Para as minhas variáveis, né? Locais, digamos assim. Aqui eu fiz a mesma coisa. Aluno é uma variável local aqui, só que é uma variável local do tipo de uma classe. Entendeu? Do tipo de uma classe. A grande diferença é essa. Mas a nível de variável é a mesma definição, só que é de um tipo diferente. Então, eu crio os métodos get e set para acessar ele. E mais aqui embaixo, ó, eu vou criar o método para fazer esse cálculo para mim. Vamos lá. Gente, ó, é lógica de programação normal. Só em olhar o código aí, você já vai entendendo automaticamente. Basicamente, né? Você vê que esse negócio não muda.
Vamos lá, foi o que eu fiz aqui. Ó, o que foi que eu fiz? Eu peguei a referência do meu objeto, né, aluno, e dei um get no valor que vai estar na variável no 1, ou no atributo no 1. Aí eu vou somar com o valor que vai estar na variável no 2, ou no atributo no 2 da classe, né, aluno. Basicamente é isso. É uma forma diferente de fazer uma soma, só que envolvendo os conceitos de orientação a objeto. E esse 7 aqui, professor? A média, como eu falei para vocês, eu estou acessando o atributo média. Eu estou acessando esse atributo bem aqui, ó. Eu estou setando. Cadê ele? Está aqui, ó. Eu estou chamando esse método bem aqui, ó, set média, e eu estou passando por parâmetro um valor do tipo ponto flutuante, ou do tipo real. Então, se eu estou chamando esse método get, na verdade, set, eu estou setando um valor para essa variável média. É como se estivesse fazendo uma atribuição para essa variável, entendeu? Só que essa atribuição aqui, ela passa por esse método set, entendeu? De setar. A única diferença é essa, da forma como a gente sempre fez, sem utilizar a orientação a objeto. É basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, o valor dessa variável aqui, ela vai ser a soma do que está na variável, do que foi atribuído para a variável no N1, eu vou dar um get, eu vou capturar, e eu vou somar com o valor que foi atribuído para a variável no 2. Eu vou dar um get nesse valor. Como são atributos da classe aluno, eu preciso acessar primeiro essa referência ao objeto. E esse X aqui é uma palavra reservada, que significa este, né? Essa classe, esse objeto, entendeu? Significa isso. Então, assim, o escopo desse método, né? Vai ser basicamente isso, uma soma normal. Só que usando o paradigma de orientação a objeto. E, professor, está faltando agora a views, né? A index. Como é que eu vou atribuir esses valores para minha index aqui, ó? Deixa eu voltar aqui. Aí o caminho, gente, é aquele que a gente já sabe, né? Eu vou criar aqui um formulário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui meu HTML aqui para... Form, com H, porque agora o mundo agora aqui é JSF. Ó, out.paste. Olha só como não muda nada, gente. Programação é tudo igual. Programação é tudo igual. Não vou chamar não. Vê como não muda. Só muda os atores, as cenas são as mesmas. Beleza. Se eu dar um Ctrl S aqui e salvar. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu ver o que foi que houve. Deixa eu ver. Deixa eu executar aqui de novo. Ver se eu não esqueci aqui de nada.
Apareceu aqui o label, né? Na verdade era o label aqui em questão. Eu vou tirar esse... Vou deixar ele aí. O labelzinho, galera, é o output label, para colocar o nome. Então, eu vou colocar agora o input text. Na verdade, eu só preciso, ó, fazer isso. Beleza, eu vou fazer isso para nota 1, nota 2, o resultado, a média, e o input. Na verdade, o botão, né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço o botão. Deixa eu fazer aqui um negócio aqui. Pode ir aí. Depois eu vou explicar, depois eu volto aqui e explico por que eu estou usando esse componente aqui. Na verdade, é um componente que a gente até já conhece, mas não com essa corpagem aqui do... A cama de botão, vou colocar o nome para ele, chamado calcular. Action, né? Aí tem mais opções, tem um action list, que não vou explicar agora, mas serve para algumas coisas parecidas com a action aqui, mas são cenas para os próximos capítulos. Salvar, atualizar aqui a página. Ficou meio aqui bagunçado. Deixa eu ver o que eu faço aqui, rapaz, para ficar no padrão aí. Deixa eu ver, acho que tem um componente aqui chamado grid, acho que é grid. É panel grid. É panel grid. Vocês vão ver um negócio aqui, ó, esse panel grid aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só, vou dizer ó, a quantidade de colunas que eu quero nessa tabela. Ó. É como se fosse aquela table, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa. Panel grid. Panel grid. Rapaz. Já era para estar organizado. Não sei o que foi que eu vi aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui jogar aqui o BRzão aqui. Não perder tempo com isso não. Agora eu vi. Agora eu vi. Não ficou o padrão que eu queria, mas esteticamente resolveu ir, mais ou menos aí. Depois eu vejo porque foi que essa column 2 aqui não deu certo. Mas vamos lá. Então assim, galera, essa minha interface gráfica aqui, ela vai ter que receber os valores que eu vou digitar aqui para as minhas notas, ó. Quando eu clicar em calcular, é para que essa média seja tirada e seja atribuído para cá, ó. Basicamente isso. Então, nesse primeiro input aqui, ó, que é dessa primeira nota, 7, como é que eu vou fazer esse link aqui, ó? Eu vou acessar meu atributo value, ó, jogo da velha, abre e fecha parênteses, vou colocar o nome do meu controle lá, né? Control aluno, que é o nome da minha classe, que é a minha classe controller,
que é essa daqui, ó. Estou pegando esse nome aqui e colocando aqui, ó. Só que aqui ela vem com letra minúscula, tá? Ó, vou dar uma dica. Se você, ó, se você colocar o ponto aqui e ele não colocar o autoincremento automaticamente, é sinal que tem alguma coisa errada. Não é um bom sinal. Alguma coisa que você fez não tá correto. Então, não é um forte indício que tem alguma coisa errada. Então, assim, ó, eu acessei, eu chamei, na verdade, eu invoquei a minha classe Control Aluno, cliquei em ponto, vou chamar, ó, meu objeto aluno, e só com um botão aqui do ponto, ó, eu dou um ponto espaço, eu vou pegar a variável, né, o atributo dessa classe aluno, eu quero setar o número, né, o valor que vai ser digitado aqui na minha views, por exemplo, 7. O 7 aqui, ele vai ser atribuído nesse atributo no 1, entendeu? O próximo aqui é a mesma coisa, só vou mudar, em vez de ser no 1, será no 2. Vou dar aqui um ponto espaço, ó, depois do ponto, aparece aqui todas as minhas variáveis. Ó. No 2, vai receber, no caso aqui, a nota de número 8. Simples assim, ó. Deixa eu até mudar aqui para nota 2. Ctrl S. Então, aqui, ó, nesse momento está acontecendo isso. Deixa eu voltar aqui. Nesse momento está acontecendo isso. Ó. Eu estou fazendo o link entre as camadas. A camada views, que é o meu HTML aqui, né? O meu JSF. A camada controller, que está sendo representada aqui pela control aluno, né? Que é a classe lá que eu mostrei, que é essa daqui. E dentro dela, eu estou acessando o meu objeto, ou na verdade, a minha classe model, que é a classe aluno. E como eu já cheguei na classe aluno, eu vou chegar até os atributos da minha classe model, né? Da minha classe aluno. Simples assim. Aí eu faço a mesma coisa para o atributo chamado 1.2, que é esse rapazinho bem aqui, ó. Eu estou acessando, nesse momento, na verdade, eu vou permitir que o que o usuário digitar aqui na minha interface gráfica seja atribuído, de fato, para essas duas variáveis. 7 vai ser atribuído a NUM1 e 8 vai ser atribuído a NUM2. Basicamente isso. Então, vamos lá para a minha views novamente. Professor, e a média? Como é que fica? Vamos lá. Mesma coisa. Não vai mudar nada. Eu vou acessar. O valor dessa variável, média. Como é que eu vou adicionar a soma dessas duas notas e tirar a média e atribuir para essa variável média? Como é que eu vou fazer isso? Lá na minha classe model. Na minha classe model não, gerenciador BIM, eu acabei de fazer esse métodozinho aqui, ó, calcula a média, aonde, ó, eu já estou setando, ou já estou atribuindo para essa variável média a soma de no 1 e no 2. Eu vou apenas, gente, invocar essa variável aqui, esse atributo. Eu vou apenas invocar. Invocar como? Dessa forma aqui, ó. Mas, para isso, eu preciso colocar na ação desse botão calcular, eu preciso invocar esse método aqui, ó. Calc média. É só o que está restando aqui, ó. Como é que eu faço isso?
Da mesma forma que eu fiz até agora. Ctrl, acesso minha classe controller, ponto, e invoco o método que vai fazer essa ação que eu quero. Simples assim. O código está feito. Ó. Bora ver se ele está funcionando, né? Vamos lá para testar? Ó, deu algum problema aqui. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Contra aluno média. Com aluno média, o valor. Deixa eu ver o que foi que esse cara fez. Na linha 19. Vamos lá para o código, né? Para o erro, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Página index, né? Linha aqui 19. Aí ele está apontando aqui, ó. Control aluno, ponto média. Ele está apontando aí. Bora ver se tem mais coisa aqui para nos dizer. Bora ver aqui, cara. Vamos saber o que é. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu analisar aqui. Nota 1, nota 1, nota 2, N2. Média. Vamos lá, parece que eu achei qual era o problema. Vou colocar aqui uma outra situação, média. Na verdade, não está fazendo a média não, né? Na verdade, não está fazendo a média porque eu não botei lá para dividir. Olha aí, ó. Está só fazendo a soma. Então, meu amigo, eu preciso fazer a divisão. É uma média. Tá vendo como o negócio dá sossego pra gente? É média. Bora ver aqui se vai rolar agora. Vamos lá. Um 8 e um 7. Olha aí. Tá vendo como o negócio não dá sossego? Vamos lá para os erros, né? Deram dois erros. Deram dois erros, então vamos lá ver qual era o problema. Eu modifiquei, na verdade, o primeiro erro. Aqui tinha inputs, né? Essa tag aqui, ela, na verdade, ela está sendo responsável de expor, né? Ela não deveria ser um input text. Ela está sendo responsável por expor o resultado de uma expressão, ou seja, um output. O primeiro erro foi esse. Então, eu modifiquei para input e resolvi o problema. O outro problema é a média, né? Estava fazendo uma soma, né? Questão de... realmente a média é a divisão por 2 que eu não fiz e que eu corrigi aqui o problema. Bem, galera, a aula aqui ficou... Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês aí a questão do MVC, tá? Que
que é o que é de mais importante aqui, né? Nessa aula de hoje. E também a divisão, né? Do model, né? Da camada model, a camada controller, né? A gente foi criando passo a passo, vocês foram vendo aí, né? Talvez tenha sido bem mais produtivo do que na última vez. E também passo a passo aqui na Index. E é até bom que deu erros, deu alguns 2 errinhos aí e tal. A gente conseguiu ver qual era o erro e a gente aprende com os erros mesmo, né? Galera, alguma dúvida aí? Se não tiver nenhuma dúvida, tranquilo, né? Tranquilo. Então, de boa. Então, assim, você vê que é um exemplo pequeno, corriqueiro, né? Uma simples média, mas que tem alguns conceitos, entendeu? Então, eu recomendo que vocês revejam esse vídeo com calma, vão fazendo a mesma atividade com calma, desde a criação do projeto até a criação de cada camada, e vão fazendo da forma que eu fiz aqui, que não tem erro, não. A partir disso, a gente vai começar a fazer exemplos mais complexos, né? Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou dar por encerrada aí a aula de hoje, tá? Beleza? Por mim, beleza. Beleza. Então beleza, galera. Boa noite para vocês e até a próxima aula. Valeu. Até.